que os potiguares vêm a perder, buscando refúgio no território do litoral norte, onde já inserido o nosso campus. Inúmeras lutas fundiárias e calcárias foram travadas, com o intuito de possuir a terra. E até hoje, os potiguaras permanecem firmes e fortes, valorizando suas terras e seu legado cultural. O toré é um ritual de dança muito referenciado pelos filhos dos potiguaras e eles apresentam em inúmeras ocasiões, como vocês podem ver na imagem. Em inúmeras ocasiões eles executam esse ritual e nele entoam louvores à mãe terra e enriquecem sua espiritualidade indígena. O artesanato indígena potiguara são confeccionados as peças e nessas peças eles contam a história do seu povo, sua vivência, suas lutas e no momento da execução do artesanato eles criam uma afetividade com a peça, tentando repassar para o usuário os valores indígenas. As culturas indígenas também fazem parte da habilidade manual do índio, onde é representadas as grafias e cada uma com seu significado, e elas duram em média de 15 dias na pele e é fabricada com frutos, com folhas da região. Cada peça, cada grafia indígena possui um significado e ele é representado de inúmeras maneiras e também partes diferentes do corpo. No momento da pintura, é reverenciado pelos participantes como um ato devocional. Para o problema deste projeto, foi verificado a desvalorização do artesanato indígena potiguara pelos gestores das cidades e também o desmatamento e as queimadas, deixando escasso a matéria-prima de fabricação dessas peças. Também, em contrapartida dessa questão ambiental, os resíduos sólidos descartados pelas empresas eletroeletrônicas estão em grande quantidade devido à inovação tecnológica. Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade da redução do descarte de resíduos sólidos na natureza e também da valorização da peça do artesanato indígena potiguara, desenvolvendo assim a oportunidade de produzir uma microcoleção de biojoias reutilizando resíduos sólidos descartados das empresas eletroeletrônicas. Como objetivo geral, valorizar e investigar a cultura indígena potiguara, extraindo inspirações dos elementos naturais, buscando unir resíduos renováveis com metais nobres e gemas paraibanas para subsidiar o desenvolvimento de uma microcoleção de biojoias, com objetivos específicos, levantar informações sobre a cultura indígena potiguara, no território do Mamanguape, fazer uma aproximação com o artesão indígena, buscando uma coparticipação no desenvolvimento do produto final, extrair inspirações dos elementos naturais e culturais, na perspectiva de oferecer requisitos e parâmetros para o desenvolvimento de joias e outros produtos. Também buscar agregar materiais alternativos e o descarte do resíduo sólido na produção da peça. Desenvolver pesquisas sobre descartes materiais, eletroeletrônicos e também desenvolver uma microcoleção de joias que possua a junção dos elementos naturais com os resíduos dos materiais eletroeletrônicos e a gema paraibana. Como metodologia, foi selecionada a metodologia de Bonzip, que possui uma metodologia linear, executada por etapas, e a de Bonzip Tesori, que tem como direcionamento o ciclo de vida do produto. Baseado neles, foi desenvolvida análise e coleta de dados, anteprojeto e projeto. O público-alvo para este produto não existe um público-alvo específico, mas é uma peça que possui inúmeros significados e simbologias, sendo assim é impossível definir um público-alvo. Sendo assim, o público-alvo é abrangente de mulheres que apreciam trabalhos manuais e possuem um estilo de vida sustentável. Para os produtos similares foram selecionadas 3 marcas. Dessas marcas foi traçado cores, materiais, valores. E dessas 3 empresas selecionadas, foi escolhido 8 peças para melhor detalhamento na apresentação, como vocês podem ver, e elas possuem os materiais que o projeto pretende ter na época da etapa dessa fase. Como vocês podem ver, penas, sementes, lãs, entre outros. Da cultura potiguara e da análise dessas empresas,
fabricam biojoias. Então ele desenvolveu uma coleção baseada, inspirada nessa comunidade, e a partir daí houve uma valorização das peças e uma divulgação também, sendo tão importante que atualmente está havendo uma exposição na Estação das Artes, e inclusive essas imagens foram feitas lá. Os requisitos e parâmetros é uma etapa do projeto de design onde nós direcionamos a produção da peça, ou seja, aí está todas as diretrizes, mercado, estrutura, ergonômico, material e ambiental para a produção do material. Então, como metodologia de pesquisa, como foi explicado, essa parte da metodologia do projeto, que os requisitos e parâmetros concluem a fase de análise e passa para a etapa do pré-projeto, no processo criativo. Para a execução dessa microcoleção, para desenvolvimento dessas peças, foi disposto painéis, foi produzido painéis, e essa etapa do projeto, essa ferramenta foi desenvolvida na disciplina de estética pela professora Lucine, onde eles produziam painéis e ele tinha a flexibilidade de movimentar os painéis com o intuito de adquirir inspiração, um melhor detalhamento do estudo que ele estava fazendo, baseado em Evivarro. Essa ferramenta foi utilizada para a produção e extração de formas e materiais e cores da microcoleção, onde, após a distribuição dos painéis, foi feita uma interação entre o pesquisador e o painel com o intuito de fazer a extração das formas e possivelmente as inspirações. Dessas inspirações, fruto dessa ferramenta, nasceu as alternativas. A alternativa 1, como vocês podem observar, foi inspirada no entrelaçar das árvores da aldeia do Forte e também na arquitetura geométrica da cidade de Rio Tinto. Os tons terrosos, referenciados na imagem, remetem aos tijolos da arquitetura da cidade de Rio Tinto. A alternativa 2 foi inspirada a partir das canoas que os indígenas utilizam para se locomover e também nas aves, no Fogo da Liberdade, também na questão das penas dos materiais que foi referenciado nas aves. A alternativa 3 foi o refinamento da produção dos conceitos 1, do grupo de conceitos 1 com o grupo de conceitos 2, onde pôde afunilar, de acordo com os requisitos e parâmetros, a geração destas alternativas, buscando uma aproximação maior com a proposta da coleção. A alternativa 4 foi outro melhoramento também, e foi selecionado algumas peças, foram peças da triagem com melhoramentos e também com detalhamento dessas inspirações para estas alternativas. A seleção das alternativas foi a junção e a seleção de todos os grupos de conceito, selecionando assim 10 peças que estão dispostas nessa imagem. A peça escolhida para melhoramento é um colar, o que mais se aproximou na simbologia potiguara para repassar a historicidade da etnia potiguara e também na questão dos requisitos e parâmetros, onde pôde agregar a proposta dos 3 materiais detalhados nos objetivos. Para a fabricação, como foi proposto também os requisitos, foi feita uma aproximação com um indígena chamado Pedro Caguassu Potiguara. Pedro é professor de Tupi na Escola Estadual de Marcação e eu acabei de receber informações que ele agora é o secretário de Educação da cidade de Marcação. Ele atua como artesão, na verdade, para repassar a historicidade do seu povo, mas ele é de formação, ele é professor. O detalhamento da alternativa escolhida foi passado um briefing para o artesão e dentro desse briefing estava o detalhamento da alternativa escolhida. Como vocês podem observar, ele está determinado por números, a sequência, que no número 1, como vocês podem ver esse círculo, o número
ele indicou fazer a junção de 5 fios de cobre para que desse uma estrutura melhor e um melhor manuseio do detalhamento de acordo com o briefing que foi dado. Na sua montagem, todas as etapas foram acompanhadas e nessa troca pode-se comprovar realmente a interação entre o designer e o artesão. Essa é a aproximação na prática e a troca de saberes é algo de extrema fundamentação para o projeto. Outra coisa que não pode ser referenciado, muitos detalhes do projeto não podem ser referenciados de forma direta devido à autorização do Comitê de Ética que não foi adquirida em tempo hábil. Sendo assim, ele não pode ter uma maior interação com outros artesãos dentro de comunidades colaborativas. O rendering é possível observar a disposição da turmalina e dos outros materiais, mas, referenciando a turmalina, no rendering é possível perceber o resultado final da peça, tendo em vista que a peça física ela não possui a turmalina, e sim a semente da saída. Para o editorial, o fotógrafo Hércules Almeida, estudante da Universidade Federal, aqui, no curso de design, ele escolhemos um ambiente natural, com elementos da natureza, onde pode ser referenciado e contextualizado a peça. Nele foi também produzido outra peça da coleção para compor o visual e o resultado final das fotos, como pode ser observado. Continuidade da peça, o colar, como se pode observar o fio de cobre, a trama do fio de cobre. E aqui, o maior detalhamento da peça. Sempre ressaltando que, para a produção deste projeto, inúmeras pessoas colaboraram, evidenciando ainda mais a temática da